Mas Gideão, a partir de agora, ele se encontra em um local diferente, malhando trigo no lagar. Quem dera se Gideão estivesse nesse momento refletindo a Deus, pensando sobre o Deus desse antepassado, refletindo sobre esse Deus que outrora tinha tirado o povo do Egito, assim como ele fala com o anjo que aparece em forma corpórea de Deus. Mas entendemos que Gideão estava tranquilo, trabalhando, malhando trigo nesse lagar. E o massa dessa história é a partir de agora, porque a palavra do Senhor diz que a partir do versículo 11, esse anjo aparece, e esse anjo faz algumas interrogações a Gideão. E esse anjo, conversando com Gideão, faz apenas um convite para ele, simples. Ele diz que Deus era com Gideão. Ele demonstra para Gideão que Deus ele tinha uma obra extraordinária, que era trazer de volta o povo de Israel para lhe adorar. Até porque nós entendemos que a própria palavra do Senhor, jamais Deus ele quis que nós estivéssemos distante da sua presença. Porque nós entendemos que não é Deus que se afasta do seu povo, somos nós que nos afastamos com as nossas ações perante ao Senhor. Mas Deus ele já dá uma nova oportunidade ao povo de Israel. Quem sabe, ouvindo o clamor do povo naquele lugar, convida Gideão e fala: Gideão, Deus é contigo, valente e corajoso. O interessante desse lugar e esse cenário que nós estamos observando, a fala de Gideão é uma fala muito objetiva, uma fala muito clara, é uma fala muito direta. Interessante que ele olha para si mesmo e ele se observando que ele é incapaz de fazer algo perante o Senhor. Ele acha, Léo, que ele não tem capacidade, habilidade para conduzir o povo e fazer aquilo que Deus já tinha prometido, a trazer o povo de volta, a guerrear e vencer todos os midianitas como se fosse um só homem. Mas Deus, ele conta com Gideão. E quando nós vimos a palavra do Senhor, quando o anjo aparece dizendo que Deus era com ele, aí ele olha para esse anjo e diz: mas Senhor, será que sou eu mesmo? Eu sou tão incapaz, eu sou tão pequeno, eu não sou ninguém. E ele afirma, inclusive, ainda nesse capítulo, dizendo que ele é o menor da sua casa. Gideão está demonstrando para Deus que ele não tem capacidade, ele é incapaz. Ele não tem habilidade, ele não tem recursos para que ele possa guerrear e ir de encontro aos midianitas. Mas o bom dessa história é que exatamente agora que Deus, o Eterno, ele aparece para o povo, de acordo com o que Gideão descreve. Porque na verdade, a partir de agora, Deus ele vai dizer o seguinte: nós sabemos, Gideão, que você é incapaz, que você não tem capacidade, que você era o menor da sua casa, assim como você me descreve. Mas lembra-se de apenas um detalhe: quem está com você é muito maior do que quem está com ele. Aleluia, aleluia. Eu sou o menor da minha casa, sim, eu sei, mas entenda que quem está com você sou eu, o Rei dos Reis, sou eu, o Senhor dos Senhores, sou eu aquele que vela pela minha palavra, sou eu que, se você se colocar na minha presença como verdadeiro adorador, eu vou fazer se cumprir as minhas promessas que estão sobre a sua vida, Gideão. Aleluia. Ele está dizendo: eu sou incapaz, eu sou improvável, eu não tenho habilidade. Mas Deus ele está contando com Gideão apenas com a sua coragem e a sua disposição para fazer a obra do Senhor. Eu não tenho capacidade, Senhor. Às vezes você chegou nesse lugar exatamente com esse discurso, dizendo que você é um improvável, que você é incapaz, que você não tem capacidade alguma na obra do Senhor, que você é inútil nessa obra. Mas Deus ele está falando com você nessa noite. Entenda que Deus ele conta com você para uma obra redentora. Aleluia. Tem coluna sendo levantada neste lugar, nessa casa, aleluia, para restaurar aquilo que se perdeu no meio dessa caminhada. Oh glória, oh glória. A primeira coisa que acontece quando Gideão recebe aquela promessa, ele diz: anjo, espere um pouco, se você mesmo é comigo, aguarde aqui debaixo do Ofra. Eu vou na minha casa e daqui a pouco eu retorno para cá. Ele vai em casa, prepara um ensopado, separa o caldo que estava na panela, ele pega alguns pães, faz alguns pães de fermento e retorna para onde o anjo se encontrava. Naquele momento Gideão apresenta ao anjo e diz: se tu é comigo,
eu te oferto isso aqui. Naquele mesmo instante, o anjo, ele com uma das suas varas na mão, ele toca sobre aquela oferta alçada de Gideão. E a palavra do Senhor, ela é verídica e diz que naquele mesmo instante, o fogo consome a oferta de Gideão. Sabe o que eu aprendo com isso? É simples. Para essa boa obra começar, nós temos que ofertar a Deus. Nós temos que nos colocar na presença de Deus como ofertantes ao Senhor. Aí eu começo a te perguntar e te interrogar. Eu sei que você saiu da sua casa, você veio aqui essa noite para adorar a esse Deus. Mas a primeira oportunidade desse culto não foi dada para aquele que começou a orar e levantar o clamor desse lugar. A primeira oportunidade foi quando você se levantou, aleluia, abriu os seus olhos com aquele fôlego que o Senhor soprou sobre a sua narina, aleluia, colocando sobre si o teu Espírito Santo, aleluia, e você teve a primeira oportunidade de falar com o Mestre na sua casa. A primeira oportunidade dos louvores não foi quando puxaram aqui o ministério de louvor, os hinos da harpa. Não, me permita dizer isso. O primeiro momento que você teve para adorar ao Senhor foi dentro da sua casa. Quem sabe lavando os pratos, quem sabe com os olhos cheios de lágrimas, um coração contrito, aquebrantado. Mas foi você que teve a primeira oportunidade de adorar a esse Deus eterno. Mas nós estamos aqui essa noite agradecendo ao Senhor, porque você veio para aqui para culminar um culto que você começou na sua casa. Você começou lá adorando a Deus. Foi lá que você começou a falar com o Eterno, a colocar sobre Deus e sobre todo o seu trono as suas angústias. Mas Deus te trouxe aqui para que você entendesse que a partir de hoje é Ele que está te levantando, assim como Gideão, para que você possa restaurar, a partir do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus tem confiado no seu coração. Tem pessoas que estão aqui, pastor Rafael, que são colunas da sua casa, e Deus está dizendo que tem coisas novas para acontecer ainda nesses últimos dias. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, também. Eu te dou 30 segundos para que você possa adorar esse Deus, aleluia. Entregar aquilo que você veio culminar essa noite, porque você começou foi dentro da sua casa. A primeira adoração foi lá na sua casa. A primeira adoração foi também lá na sua casa. Mas eu louvo a Deus, aleluia, porque nós estamos aqui, não estou vendo apenas um, mas vários adoradores entregando a Deus aquilo que veio trazer. Aleluia, aleluia. Para começar essa obra, oferta. Para começar aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, oferta ao Senhor. Apresenta a Deus, porque Deus Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Gideão entrega a oferta. Deus recebe a essa oferta. A primeira coisa que Deus Ele pede a Gideão depois de receber essa oferta, fala: amigo, eu já recebi essa oferta, mas agora tem uma coisa especial que eu quero que você faça. Que é, eu quero que você vá de encontro ao altar que foi levantado de Baal. Quero que você quebre tudo, leve 2 bois e apresente em sacrifício ao meu nome. Olhando essa palavra, eu comecei a entender qual é o mistério de Deus. Primeiro, nós temos a oferta. Segundo, irmão Kaique, nós temos que tirar tudo aquilo que não vai de encontro à presença de Deus, aquilo que não faz menção a Deus, aquilo que nos afasta da presença do Todo-Poderoso. O que é que tem te afastado nesses últimos dias da presença do Senhor? Aleluia. Tira tudo, aleluia. Se volte novamente para Deus e entrega a tua adoração, o teu melhor louvor que você veio trazer neste lugar. Glória, oh glória, oh glória. Tira, Gideão, tudo. Eu não vou fazer nada enquanto você não tirar a outra presença, porque na verdade a minha presença, ela é única e ela te basta. A minha presença, somente ela te basta, porque sou eu, Gideão, que te fortaleço. Sou eu que pego na tua mão direita, aleluia. Sou eu que te conduzo, aleluia, mesmo no meio do deserto. Eu não te largo, aleluia. Mas antes disso, quebra tudo que não faz parte de mim. Lança tudo fora, aleluia, aquilo que não faz parte de mim. E venha continuando a trazer a oferta
que soa nas minhas narinas como oferta agradável, aleluia. Aquela oferta que sobe até o trono de Deus como forma suave para Deus. Gideão não pensa duas vezes. À noite, ele vai, carrega 10 homens, apresenta 2 bois, quebra a presença e traz de volta a presença de Deus. Simples. Deus não divide a sua glória com ninguém. Simples, ponto. A segunda coisa que nós já vamos observar nessa palavra, irmão Rafael, o tempo já foi, mas me permita rapidamente, nesses próximos 2, 3 minutos, eu prometo que concluo a palavra do Senhor. Depois de todos esses feitos, tem uma coisa que chama a atenção de Gideão. Ele ainda acredita que é incapaz. Ele ainda percebe que pela sua capacidade ele não tinha forma alguma de conduzir ao plano de Deus. E aí nos deparamos a partir do versículo de número 36, ainda do capítulo de número 6, com 2 pequenas perguntas, e Gideão pede, na verdade, mais 2 comprovações a Deus. A primeira que ele faz, fala: Deus, me perdoe, eu sou tão pequeno, sou tão simples, sou tão incapaz, mas para saber que é o Senhor mesmo que está no meio desse negócio, me permita uma coisa, por favor. Aonde eu malho o trigo, eu vou colocar lã sobre aquela terra, mas me permita que na aurora da manhã, no amanhecer, que ao observar essa terra esteja molhada, úmida, mas quando eu toque nessas lãs, as lãs estejam secas. Gideão vai dormir, apresenta esse pedido a Deus. Na manhã seguinte, Gideão volta, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele olha, vai lá para fora e observa o cenário. Analisando aquele cenário, a terra estava fresca, molhada, úmida, mas quando Gideão ele toca sobre as lãs estavam completamente secas. Fora disso, Gideão, ele não satisfeito, ele vai para Deus e fala: Deus, me perdoa, Pai, mas eu preciso te fazer mais um pedido. E a Gideão volta para mais um pedido. E eu gostaria de convidar você a colocar sobre os seus pés para que eu possa falar qual foi esse pedido. Levanta, adorando ao Senhor. Coloque sobre os seus pés, entregando a Deus aquilo que você veio entregar ao Senhor. Não volte para casa sem deixar tudo aquilo que você veio entregar a Deus. Gideão pede mais uma coisa a Deus. E qual foi o pedido, irmão Caí? Fala: Deus, na manhã seguinte eu vou colocar novamente as lãs sobre a terra, mas me permita, Senhor, que quando eu olhar para a terra esteja completamente seca, mas ao tocar nas lãs, as lãs estejam completamente molhadas, úmidas. Gideão vai dormir, amanhece, pelo orvalho da manhã, Gideão sai, analisa o cenário, observa tudo. A terra estava completamente seca, irmão Ailton, mas quando Gideão vai de encontro às lãs e toca nas lãs, as lãs estavam completamente molhadas, estavam úmidas. Segura aí, segura. O que Gideão faz? Gideão pega uma taça, coloca a taça ao lado, pega uma porção das lãs que estava sobre a terra, ele espreme as lãs sobre aquela taça, e a palavra do Senhor diz que a água que saía daquelas lãs, ela enche toda a taça. Aí eu te pergunto, Gideão poderia ter pego aquela mesma quantidade de lã, espremido sobre aquela taça, e poderia ter apenas vindo 50% da taça cheia de água, sim ou não? É simples, mas não. Aquela quantidade de lã que Gideão pega, ele espreme sobre a taça, e ela enche toda a taça. Ouvindo a palavra de Deus, irmãos, com todo o tremor e tremor dessa noite, eu falei: Deus, fala comigo através dessa palavra. O que é que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai? Neste momento, Deus diz que a obra de restauração que viria sobre o povo de Israel, o irmão Rafael, ele não seria apenas pela metade,
A obra do Senhor ela não vai pela metade, ela vai pela sua totalidade. Por isso que a taça se enche e ela não fica pela metade. Convertendo isso para os nossos dias e para você que está aqui essa noite, aquela obra que Deus vai fazer na tua vida de restauração não vai ser pela metade, não. A obra que o Senhor vai fazer, ela vai ser na sua totalidade. Quem crê nisso, diga amém. Adora ao Senhor, apresenta aquilo que você veio trazer essa noite, porque é Ele que está aqui. A posição que Deus vai te colocar a partir de hoje, ela servirá para restaurar aquilo que se perdeu no meio da caminhada. Pessoas vão voltar, pastor Domi, outras pessoas vão ascender ao inferno, mas nós vamos seguir firme para a nova Jerusalém, adorando o Mestre, exaltando o Mestre, glorificando ao Senhor, apresentando com o nosso amor e calma aquilo que há de melhor nos nossos corações. Aleluia, 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 aleluia. Eu gostaria de convidar você a colocar uma das suas mãos sobre o seu coração e permita nesses próximos minutos orar juntamente com você para entregar aquilo que Deus ele revelou ao meu coração através dessa palavra. Mais uma vez, a posição que Deus te coloca hoje, ela vai servir para restaurar aquilo que se perdeu. Pessoas vão voltar para a igreja porque você é coluna e Deus ele entende e colhe as suas lágrimas e as suas petições. Você estar aqui essa noite, às vezes, como a irmã Pamela ministrou, angustiado, chorando, mas a presença de Deus ele te trouxe aqui nesse lugar. É porque ele tinha marcado um encontro com você nesse lugar. Era aqui na sede, era esse lugar, era na data de hoje, era nesse domingo, para que você pudesse ouvir essa palavra. Deus ele vai trazer de volta aqueles que se foram. Deus vai restaurar aquilo que se perdeu no meio da caminhada. Ei, você que está aqui essa noite ouvindo essa palavra, comece a adorar ao Senhor, apresentar a Deus as pessoas que estão indo na tua mente nesse momento. Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos mais uma vez porque o Senhor tem ouvido as nossas petições nesse lugar. Mas Pai, se a tua palavra foi ministrada essa noite e o Senhor colocou verdadeiramente no meu coração, eu te peço de forma humilde, Senhor, que o Senhor, ó Deus, coloque nesse momento nas mentes dessas pessoas as pessoas certas para que eles possam interceder a partir de agora. Tem coisa nova chegando, tem pessoas voltando, tem plano sendo restaurado, porque o Senhor é o Senhor que vela pela tua palavra. Deus, nós te pedimos, ó Pai, continua conosco, nos ajudando, nos dando estratégia, porque nós sabemos que o Senhor precisa apenas de pessoas corajosas, assim como Gideão, valentes, assim como Gideão. Mas nós te pedimos, ó Senhor, nós entendemos que nós não somos capazes pela nossa incapacidade. É isso que nós estamos fazendo aqui, te adorando, te apresentando essas pessoas e pedindo, Senhor, coloca nos nossos lábios as palavras certas para ministrar sobre essas pessoas. Coloca no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, aquelas estratégias que o Senhor precisa para alcançar essas vidas. Nós cremos, Senhor, que o mundo novo vai voltar aqui, Senhor, e levar a tua igreja santa, Senhor, em um dia na qual nós seremos arrebatados, levados para a Nova Jerusalém, e lá nós iremos te louvar na nossa totalidade, de acordo com as promessas que o Senhor fez aqui neste lugar, para a honra e também para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos nessa hora e também nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos se assentem, por favor. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade de sermos ministrados pela sua palavra, de sentirmos a presença do Senhor e dizer a todos que nos ouvem que Gideão, além de tudo, é uma figura real de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque observem que o povo de Israel estava enclausurado, sem expectativa, sem perspectiva, vivendo sobre um jugo de ameaças e de saques, e assim estávamos nós, todo ser humano, destinados à morte eterna, e a consequência da morte eterna é o futuro no inferno. Mas Deus viu que todo ser humano era incapaz de, por mérito próprio, alcançar a graça da vida eterna. Então, assim como Deus se proveu de Gideão
para socorrer o povo naquele momento. Deus se provê do seu Filho Jesus Cristo, que a propósito diz a Bíblia, que era já um cordeiro preparado desde a fundação do mundo, para que sacrificado fosse pelos nossos pecados, e a graça da sua ressurreição é que faz o pano de fundo do evangelho verdadeiro. Porque se Jesus tivesse morrido e não houvesse ressuscitado, o evangelho não teria graça alguma. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Gideão foi colocado ali como um líder naquela condição, naquela situação, Jesus foi colocado ali também para morrer por nós. Por isso que Gideão é uma figura real de Jesus Cristo. Assim como Gideão levou o povo à vitória, Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos levou à vitória da vida eterna para a glória de Deus. E eu fecho aqui dizendo aos irmãos que Gideão, como figura de Cristo, liderou aquele momento de vitória para os israelitas. Jesus, como representante de todos os homens, morreu na cruz e ressuscitou. E fecho dizendo que a melhor definição para este argumento é um versículo conhecido que eu sempre faço menção, Romanos 10:10. E quero que o nosso irmão Beto processe aí, ou projete aí este versículo para fechar aqui a minha linha de raciocínio. Romanos 10:10 define tudo isso que nós estamos falando. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. E nós, assembleanos, temos o costume de dizer: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Ora, levantar a mão não quer dizer muita coisa, é simplesmente um sinal de identificação, e é só isso. Até porque é com o coração que nós cremos, e com a boca nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Dito isto, eu pergunto e sem insistência: há alguém entre nós nesta noite que veio aqui, foi ministrado pelos louvores, foi ministrado pela palavra, e sente que falta ainda alguma coisa na sua vida, e quer entregar a sua vida para Jesus, para servi-lo nesta terra, e no final ainda alcançar a vida eterna com Ele, para também a salvação eterna? Há alguém nesta noite? Há alguém aqui à minha direita? Há alguém aqui à minha direita do lado de cá? Até porque crente não tem negócio de esquerda, né, irmão? Então, não havendo em nenhuma das direitas, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e lhe dê outras oportunidades como esta. Amém. Deus abençoe pastor Rafael Martins. Deus abençoe o nosso pregador, diácono irmão Kaique. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu estive em uma das nossas congregações e disse: o culto